Amém. Pode se assentar, irmãos. Bom dia para todos que estão aqui. Uma alegria, no nosso coração estarmos juntos, reunidos para mais uma vez louvarmos e aprender um pouco da palavra do Senhor. Vocês estão vendo aí uma decoração aqui atrás. E hoje à noite nós vamos ter um momento missionário, começando a campanha de missões nacionais. Então, se você puder estar aqui conosco, vai ser um tempo muito especial, Todos sabem que nós temos, como instituição batista, algumas agências missionárias, Nós temos missões, trabalhamos, com missões mundiais, nacionais e estaduais. Nós temos 3 missionários que a igreja sustenta, que ela ajuda enviando recursos financeiros para 3 missionários. E hoje, à noite, quero convidar os irmãos para que estejam conosco no lançamento desta campanha missionária, que nós vamos falar sobre os missionários, sobre esse desafio no campo missionário que é tão importante para o avanço da obra de Deus. Essa semana, não sei se você soube ou sabe, foi comemorado 150 anos da nossa denominação batista. Então, foi feito um culto especial essa semana, dos batistas, em gratidão a Deus por esses anos aqui no Brasil. A denominação já existe há muito mais tempo, mas aqui no Brasil ela já está há 150 anos, então foi comemorado o Dia Batista, vamos dizer assim. Então, foi um momento muito gostoso de ver ali o culto, que organizaram. E nós precisamos, orar pela nossa denominação, orar pelas missões. A obra de Deus continue avançando. Essa denominação batista, desse trabalho que iniciou alguns anos atrás. E por falar em expansão, nós estamos aí estudando esse livro de Atos dos Apóstolos. E se você puder abrir, abra a sua Bíblia no livro que nós vamos ler, Estamos aí meditando já há alguns domingos, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Cada domingo a gente estuda um texto, desse livro, pelo menos de manhã estamos trabalhando essa ideia e permitindo, a gente se conhecer um pouquinho mais das Escrituras. Às vezes a gente vê tantos versículos, tantos textos, que não sei se você consegue se recordar de todos eles. Então, fazendo um estudo, um sermão, sequencial, principalmente de um livro, isso ajuda, dá um panorama geral para você, principalmente aqui no caso da igreja primitiva. É muito importante a gente poder entender o que eles viveram naquela época e aplicar para os dias de hoje. Todos já acharam o capítulo 8? Diz assim a partir do verso 1. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para a cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria
naquela cidade. Amém, meus irmãos? Hoje, baseado nesses versículos que nós lemos, vocês acompanharam, nós vamos falar sobre enfrentando perseguições. Porque a vida cristã, basicamente, ela é isso, né? Você que aceitou a Jesus, você que entregou sua vida a Cristo, e você que quer realmente viver o que Deus deseja para a sua vida, a verdade é essa, não vai haver moleza. A gente acha, né? Olha, eu fui para Jesus, glória a Deus. Você tem o perdão dos seus pecados, você tem a companhia de Deus todos os dias, porque Jesus mesmo disse que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas a grande verdade é que nós seremos perseguidos. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta a Timóteo, ele traduz essa realidade para Timóteo. Aqueles que querem viver piamente, né? Piamente o quê? Debaixo da vontade de Deus, vão sofrer perseguições. Se você puder e quiser ir comigo ali no livro de João, capítulo 15, Jesus já tinha avisado os discípulos sobre esta realidade. João, capítulo 15, a partir do verso 18. Diz assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes, o quê? Me odiou. Se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-o do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhe disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão a vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Tá bom até aí. Então veja só, né, palavras de Jesus, lembrando os discípulos, alertando eles que se perseguiram a Jesus, os discípulos também seriam perseguidos. E quando nós falamos sobre seguidor de Cristo, eu e você, nós também somos discípulos de Cristo. Então, irmãos, irmãs, igreja, não tem jeito. Se você quer fazer a vontade de Deus, se você quer andar segundo o que Deus desejou para você, que é na contramão desse mundo, vão perseguir você. Vão perseguir você no seu trabalho. De repente, você falando lá que é cristão, enfim, de repente você tirando um tempo para ler a Bíblia, orar, as pessoas vão até perseguir no sentido de caçoar de você. Ah, mas você vai na igreja. Uma questão bem que ressalta isso, que as pessoas ainda falam, né, sobre essa questão é do dízimo, né? Quando você é cristão, você faz parte de uma igreja, nós sabemos do nosso compromisso com a palavra, nós sabemos que da nossa responsabilidade também nessa parte, e aí as pessoas do mundo, vamos dizer assim, o ímpio, ele ressalta justamente essa questão. Ah, mas você vai ficar dando o seu dinheiro para o pastor? Não é isso? Quem já ouviu isso aqui? Eu já ouvi. Quando eu trabalhava secularmente, eu ouvia isso, né, várias vezes. Quer dizer, a pessoa ela pode gastar o dinheiro dela na bebida, na cachaça, a pessoa pode gastar o dinheiro dela no cigarro, na maconha, pode gastar o dinheiro dela nas drogas, mas não pode investir no reino de Deus, né? Meio contraditório isso. Antes dela falar, os irmãos sabem, né? A gente, como batista, a gente ainda tem os procedimentos que fica
claro para os irmãos, se quiserem ter acesso à tesouraria, as informações administrativas da igreja, o que entra, o que sai, está claro para todo mundo. Então, sabe que não é essa a realidade de dar dinheiro para o pastor, né? Mas é engraçado, as pessoas que falam sobre isso, elas não pensam que elas estão também gastando o dinheiro delas aonde não vai ter lucro nenhum, às vezes até prejuízo para a sua própria saúde, comprando um cigarro, bebendo uma bebida alcoólica, né? E outras coisas também que vai por aí. E aí as pessoas são perseguidas por causa disso. De repente, quando você se converteu, lá no começo, e aí você vivia lá no mundo, né? E aí você se converteu, as pessoas, agora você não sai da igreja. E tem pessoas que ainda ouvem colocações do tipo dessas ainda, né? Ah, mas leva agora a cama para a igreja, você não sai da igreja, né? De certa forma, é um tipo de perseguição, não é isso? Porque dependendo de quem vem essa colocação, é uma afronta que ela está fazendo. Ela não está brincando, ela está dizendo, olha, você não tem mais vida, né? Você só vive na igreja agora. Que bom, se todo o mundo vivesse na igreja e menos no mundo, né? Porque no mundo a gente sabe que aprende só coisa que não presta. Então, às vezes, existe perseguição na família. Às vezes existe. O marido que não é cristão, a mulher se converte, e aí ele começa, né, a perseguir ela. Ou vice-versa, o marido se converte, entrega a sua vida para Jesus, e aí a esposa, usada pelo diabo, pelo inimigo, começa a afrontar o marido. O camarada deixa a bebida, o camarada deixa o mundo, deixa os vícios, deixa o jogo, e aí a esposa vai lá e fica cutucando o indivíduo, né? Então volta para o bar, né? Isso que ela queria. Às vezes eu não entendo. Tem pessoas que falam assim, pastor, um exemplo, né? Só um exemplo. Ora pelo meu marido, para ele se converter. Vamos orar, irmã. A gente compartilha o pedido de oração, a gente ora, dobra o joelho e vai orando, vai clamando, até que chega um dia que o marido se converte, né? O marido entrega a sua vida para Jesus. Glória a Deus, irmã. Ó, o Senhor ouviu nossas orações, que bênção, seu marido na igreja, hein? Glória a Deus, agora vocês estão vindo junto na igreja, daqui a pouco traz os filhos e aí toda a família junto. Glória a Deus. Só que aí passa 6 meses, a mulher já não aguenta. Pastor, esse homem não faz mais nada em casa, não sai da igreja. É meio contraditório algumas coisas, né? Aí dá vontade, filha, você queria que então o quê? Ele estivesse lá sentado numa cadeira, lá no bar, passando o domingo inteiro lá jogando e voltando bêbado, vomitando na sua casa, quebrando tudo, é isso que você queria? Deixa o homem na igreja. E de certa forma é uma certa perseguição, né? Perseguição dentro da igreja também existe. Pense você que todo mundo, né? Existe perseguição dentro da igreja. Poderia citar vários exemplos aqui, mas existe. Pessoas que perseguem a vida da gente, saíram da igreja às vezes, já estão fora há milhares de anos, estão lá perseguindo você, eu, a denominação, a igreja. Acontece, irmãos. Sabe? E é meio contraditório, porque também a gente vê, nós estamos vendo, né, que desde o começo, aqui do livro de Atos, dos Apóstolos, que os que mais perseguiram os discípulos e Jesus foram os fariseus, foram os religiosos, foram os doutores, os escribas da lei, que deveriam apoiar, olhar para a Escritura, né, e dizer, não, esse é o Messias, esse aí é Jesus, vamos apoiá-lo. Claro que Jesus tinha sua missão, de alguma forma, ele iria morrer, iria ser entregue na cruz do Calvário, né, para a salvação da humanidade.
Mas se a gente olhar friamente para a palavra de Deus e fazer esse tipo de análise, nós vamos ver que aqueles que deveriam dar mais apoio é os que mais apedrejaram. E dentro da igreja também é assim. Aqueles que deveriam mais apoiar, geralmente, é os que mais apedrejam. Assim foi o capítulo 7, quando a gente lê, capítulo 6, 7, sobre a morte de Estevão. Eu falei isso no domingo passado de manhã. Estevão, ele foi massacrado, ele foi morto por esses escribas, por esses fariseus, esses doutores da lei. E para quem gosta de ir um pouquinho mais profundo na Bíblia, ele foi apedrejado, mas antes dele ser apedrejado, ele foi jogado, mais ou menos assim, vamos para a gente ter uma noção, ele foi jogado num buraco e apedrejado lá. Aonde que um ser humano pode fazer isso? Nem humanamente falando, é um ato terrível. Você assassinar uma pessoa, jogar ela no buraco e apedrejar ainda. Mas diz o texto aqui que aqueles homens ficaram furiosos com Estevão. Furiosos. Pessoas que frequentavam, vamos usar as nossas expressões para isso ficar bem próximo da gente. Pessoas que frequentavam a igreja daquela época, que apedrejaram Estevão. Que nada mais estava falando sobre Jesus. E aí a gente vai seguindo então com o texto, e nós vamos ver, agora nesse capítulo 8, a perseguição dura sobre a igreja. Ao ponto das pessoas se dispersarem. Se dispersarem e irem para tudo que é lado, mas pregando o Evangelho. E isso foi um ato, vamos dizer assim, positivo para a igreja. Porque tirou eles do comodismo. Se você, além de alguns pontos que eu vou colocar aqui para nós, você vai perceber que eles pregaram o Evangelho quando foram dispersos. Isso quer dizer o quê, irmãos? Quer dizer que aquela igreja, mesmo, ela nasceu, ela era recente naquela época, era uma igreja acomodada. Era uma igreja que, tudo bem, estavam lá celebrando a Deus, que eles estavam compartilhando o pão, que eles compartilhavam a ceia do Senhor. Isso você vê tudo lá no capítulo 2 de Atos. Capítulo 5 também, você vê esse tipo de comportamento da igreja, a rotina que ela tinha naquela época. Eles cantavam, eles adoravam a Deus, eles oravam juntos, não estavam fazendo nada de errado, mas ao mesmo tempo eles estavam na sua zona de conforto. E aí eu tiro, não é uma conclusão, quem sou eu, mas assim, a minha linha de raciocínio é que talvez algumas coisas difíceis que nós passamos, talvez seja para tirar a gente da zona de conforto. Algumas situações que você de repente não aguenta mais, talvez seja para você olhar para o Senhor e se aproximar dEle. Talvez alguns problemas que você vive na sua vida, não seja para te afundar, mas simplesmente para dizer, ei, não é para você ficar parado onde você está. Porque essa perseguição sobre a igreja fez ela se movimentar. É o tema aí que a gente deu, nessa série aí bíblica de mensagens. Uma igreja em movimento. E a igreja primitiva, mesmo sendo perseguida, ela estava em movimento. Porque talvez poderia ser um momento dela se acuar, dela recuar. Estão perseguindo a gente, vamos ficar nas nossas casas aqui quietinho, para ninguém mexer com a gente. Mas não, diz o texto aí, que quando eles foram dispersos, eles iam anunciando a palavra de Deus. E aí não só isso, mas Filipe, aqui no caso, ele foi um instrumento nas mãos de Deus.
Então vejam que, de certa forma, a perseguição, naquele momento, não estou falando que é bom a perseguição, mas naquele momento, a dificuldade da igreja primitiva foi a perseguição, e fez com que ela se dispersasse, fez com que ela pregasse o evangelho para outras cidades. E trazendo uma aplicação para a nossa vida hoje, de repente, o problema que você está enfrentando hoje, talvez seja para você sair da sua zona de conforto. Talvez aquilo que te aflige, porque aqui a perseguição, se você prestar atenção no texto, diz que o apóstolo, não era apóstolo, né, mas era Saulo, no verso 3. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Irmãos, quando a gente lê esse versículo do que Saulo estava fazendo naquela época com a igreja primitiva, era terrível. Ele estava acabando com a igreja. Interessante, né? Ele estava destruindo a igreja. Indo de casa em casa, ele batia, né? Arrombava a porta, pegava até mulheres, homens, e lançava eles na prisão. E fora os outros que eram mortos, né? Você sabe que, até na história conta isso, que muitos cristãos que foram perseguidos, eles eram lançados, colocados, né, para lutar naquela arena. Como que chama aquela arena? Agora me fugiu o nome. Que os gladiadores lá lutavam. Coliseu. Os cristãos, eles eram presos e eram forçados a lutar com animais, feras, dentro desse coliseu. E o resultado a gente já sabe. Primeiro era a diversão do público e segundo, morte. Sem dizer que lá no Império Romano, dependendo do imperador, mas um deles que é bem conhecido, que a gente sabe, um deles capturava cristãos e pendurava eles em postes e tacava fogo neles para iluminar as estradas. O fogo consumia aqueles cristãos, porque eles eram perseguidos. Hoje, você está no mar de rosas. A gente é perseguido de alguma forma, mas ninguém está colocando você ainda, né? Ainda na prisão. Nem sei, né? Vai saber, esse mundo é tão louco, que de repente, alguns anos aí, pode ser que exista isso. E vale lembrar os irmãos, você sabe disso, para quem acompanha, né? Existe uma agência chamada Portas Abertas. Portas Abertas, ela fala muito sobre os cristãos perseguidos no mundo. Se você não conhece, vale a pena você entrar no site, ler relatos de missionários, a perseguição no mundo, porque às vezes você está na igreja, está confortável, tem um ventiladorzinho ligado, tem uma luz para você enxergar a sua Bíblia, você está sentado numa cadeira confortável, mas no mundo inteiro tem gente que está sendo perseguida, e até morta. E que às vezes dá vergonha de você olhar um cristão hoje, que às vezes nem vem na igreja, e tem gente morrendo por causa de Cristo. Dá vergonha isso. Aí você fala assim, que cristianismo é esse? Que cristão é esse? Enquanto a pessoa não vem pelo seu livre-arbítrio, e cada um é livre, né, para decidir, tem gente morrendo por causa do evangelho, hoje. Não estou falando aqui só da igreja primitiva, não. Mas hoje, no ano de 2021, tem pessoas morrendo por causa de Cristo. E às vezes a gente não dá uma hora lendo a Bíblia, uma hora vindo na igreja, uma hora orando. Que vergonha. Mas enfim, voltando aqui para o texto, a gente vê que a igreja, ela era perseguida por Saulo.
E ele estava destruindo a igreja. Então, se nós queremos enfrentar essa perseguição, você precisa entender, como diz aí, que nós temos que estar preparado para esse tipo de oposições. Você tem que estar preparado. E não falar amanhã, dizer, mas ninguém me avisou, ninguém me disse isso. Eu pensei que o céu já era aqui na terra. Não, a vida boa, na verdade, vai ser lá no céu. Há uma promessa que Jesus diz, que nós podemos viver uma vida abundante, porque Ele mesmo disse que Ele nos daria uma vida abundante aqui na terra. Eu acredito nisso, que dá para viver uma vida boa com Deus aqui na terra, mas ela não é tudo. A vida boa, boa, boa mesmo, vai ser lá no céu, lá na eternidade. Então, você tem que pagar o preço aqui hoje. Se você quer entrar no céu, você tem que pagar o preço hoje. Jesus mesmo disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Seguir a Jesus não é fácil nos mundos de hoje, nem no passado, e nem vai ser amanhã. Vai ser difícil no passado, no presente e no futuro. Mas se a gente quer ir para o céu, tem que pagar esse preço. Porque senão, a desculpa você vai dar para Deus. Quando a trombeta soar, quando você, de repente, porque alguns já vão subir, outros vão ficar, enfim, sei lá, Quem vai ficar aqui? Eu quero subir. Mas quando a trombeta soar, a gente vai prestar conta para Deus. Eu não fui um bom cristão, eu vivi mais ou menos, porque eu era muito perseguido. Aí Jesus vai olhar, vamos aqui encenar, Aí Jesus vai abrir a Bíblia, não vai, é só uma encenação, uma ilustração. Não vai ter Bíblia lá. Aí Jesus vai abrir a Bíblia. Você era perseguido e era por isso que você deixou de ir na igreja? Interessante. Você teve dificuldades e deixou de ler a Bíblia, de orar? Muito interessante. Aí Jesus vai abrir a Bíblia e vai ler esse texto. Nós estamos lendo hoje. E aí, qual vai ser a minha e a sua desculpa para Jesus? Como que você sai dessa? Se você estivesse em frente a Jesus. E aí Jesus abre esse texto aqui, que Saulo, por sua vez, devastava a igreja. E colocava alguns na prisão, mas eles estavam firmes lá. Aí o que você explica para Jesus? Aí a gente acha no direito de entrar no céu, Então a gente tem que entender, irmãos, que nós vamos encontrar oposições. Eu acabei de ler um texto no Evangelho de João, que vocês viram isso. Jesus mesmo falou, se me perseguiram, vai perseguir vocês também. É claro, a gente tem que ter força, pedir para Deus, que Ele nos renove, porque não é fácil. Ninguém gosta de ser perseguido, ninguém. A verdade é essa, Você gosta? Não. De alguma maneira, em algum lugar, em algum momento, você já foi perseguido. Como eu disse, exemplos. No trabalho, em casa, na sua família, na igreja. Alguma forma, você já foi perseguido. Ninguém gosta de passar por isso, mas a gente vai passar. Porque Jesus falou isso. E eu quero alertar a igreja hoje. Só lembrar, não é alertar, mas só lembrar dessas palavras de Jesus. Se me perseguiram, se perseguiram a Jesus, vão perseguir vocês também. E aí a gente tem que ter força, Sabe por quê? Eu acho lindo isso tudo, Jesus sabia o que era uma perseguição. Então, quando a gente passa por uma perseguição, Ele sabe o quanto você sofre. Quando falam calúnias de você, quando mentem da sua vida, Jesus sabe o que você está passando, porque Ele passou por isso. E isso traz conforto ao meu e ao seu coração. Porque se o nosso mestre, se o nosso Jesus passou por isso,
a gente também vai passar. Mas Ele sabe o quanto dói, Ele sabe o quanto sofremos, então Ele estará lá, através do Espírito Santo, para consolar e confortar o nosso coração. Amém, meus irmãos? Uma outra questão que a gente vê nesse texto é que você, mesmo que sendo perseguido, precisa estar preparado para derramar lágrimas por causa do Evangelho. Como eu disse, se você tiver tempo hoje ou durante a semana, entra nesse site, Portas Abertas. Coloca lá no Google e você vai achar, vai encontrar esse site. E leia os relatos que ali estão. Porque tem homens, mulheres, dando a vida por causa do reino de Deus, e a gente, às vezes, achar que entregar, no bom sentido da expressão, mas entenda a minha colocação, às vezes, entregar um folheto já acha que fez muito, né? Entreguei o meu... Jesus te ama. E o diabo está destruindo a vida da pessoa. Só que tem irmãos nossos, cristãos, que estão sendo perseguidos, que estão dando a vida deles. Não estou falando só do dinheiro. Eles estão dando a vida deles. E às vezes a gente dá... Eu vou falar aqui, né? Entendendo, claro, a situação de todos, obviamente. Mas às vezes a gente dá R$2 para missões e acha que já fez muito, né? Dei R$2. Volto a dizer, respeitando a situação financeira de cada um. Eu estou falando isso. Porque cada um dá o que pode. Mas quando eu faço essa colocação, é quando a gente é omisso. A gente sabe que pode fazer um pouco mais e não faz. E aí tem pessoas que não estão dando só o dinheiro, elas estão dando a sua vida, lágrimas elas estão derramando para Deus converter a nação. E a gente, às vezes, só está olhando para o nosso umbigo. A gente só está olhando para a nossa dificuldade. Deixa eu perguntar para você. Qual foi a última vez que você orou, a não ser aí 7 de setembro, que foi recente esse feriado da independência do Brasil, mas quando foi, tirando essa data, quando foi a última vez que você orou pela conversão do Brasil? Quando foi a última vez que você orou para Deus converter essa nação? A gente está vendo, meus irmãos, na televisão, não é em homens que a gente tem que se apoiar, né? A gente às vezes fala assim, não, agora fulano de tal vai estar lá, as coisas vão melhorar. Você está vendo a bagunça inteira que está acontecendo? A solução, meus irmãos, é que nem aqui, foi a Jorge e a Amanda que fizeram esse cenário aqui, né? Essa decoração. Jesus é a única esperança. Vamos dizer comigo? Jesus é a única esperança. Só Ele. Só que às vezes você vai ter que derramar lágrimas, né? Se você quiser viver uma vida cristã, se é que alguém já não viveu essa realidade, vai ter que derramar lágrimas. Às vezes nem sempre a vida cristã é só sorrisos. Mas às vezes, aonde ninguém está vendo, é você derramando suas lágrimas diante do Senhor. E é isso que, para mim, apresenta esse texto. Ou vocês acham que aqueles cristãos, por serem arrastados, o que é arrastar, meus irmãos? Não é falar assim, por favor, vamos por aqui, que agora vocês vão ser presos. É um convite? A prisão está lá. Agora, por gentileza, primeiro as mulheres, depois os homens. Então, vamos lá, fila, todo mundo entrando ali na prisão, ok? Todo mundo bonitinho. Não, eram arrastados, estavam sofrendo por causa de Jesus. Choravam suas lágrimas. Sabe por que choravam suas lágrimas? Porque eles estavam perdendo tudo quando eles entravam numa prisão. Aquela casinha bonitinha deles, a família que eles tinham, estavam sendo separados.
tudo que eles tinham estavam sendo perdido. Você não fica triste quando você perde um celular, quando alguém, de repente, alguém já passou por essa experiência, alguém já roubou seu celular, furtou seu tênis, sei lá, alguma coisa assim, a sua carteira, você não fica triste, fui roubado, não é assim? Quem já passou por isso? Mas, de repente, dependendo do que você perdeu, você consegue conquistar novamente. Agora, esses cristãos não tinham perspectiva de recuperar nada. Estavam derramando suas lágrimas, mas estavam firmes com Deus. E diz aí o texto, para a gente entender também, uma outra questão que a gente precisa estar preparado, também é viver milagres. A vida cristã é isso. É a gente viver milagres. Viver a manifestação de Deus. Esse texto, eu meditando nele, me fez pensar em duas coisas interessantes para a gente refletir. Se não acontecer duas coisas que eu vou falar na sua vida, você precisa se preocupar. Você precisa se preocupar mesmo. Primeira delas é essa que eu estou falando, a perseguição. Se você não estiver sendo perseguido, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, comece a se preocupar. Se você não estiver sendo perseguido, comece a buscar Deus e falar, Deus, o que está acontecendo? Não estou falando que você vai orar por perseguição. Mas nenhum cristão que seja digno do Evangelho, que não é perseguido, que está em comunhão com Deus, viu? Sabe por quê? Eu fiz essa análise. Porque, de repente, a vida dele está muito boa para o diabo. E é assim que ele quer. Porque o cristão, na verdade, a igreja de hoje, ela tem que andar na contramão do mundo. Não é a favor. Se você estiver a favor, está todo mundo aplaudindo. Mas se você estiver contra, o mundo, as coisas que há no mundo, o pecado e essas coisas que eu estou falando, então com certeza o quê? Você vai receber afronta, perseguição. E por aí vai. Ora, se você vai lá, se quiser abrir sua Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 4, você vai ver claramente isso. Verso 14. 1 Pedro, capítulo 4, verso 14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Verso 16. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio do seu nome. Amém, igreja? Aí, para mim, está claro. Se você não sofre algum tipo de perseguição, seja em qualquer área da sua vida, se preocupe e busque a Deus. Porque alguma coisa está errada na tua vida. Porque se você está lá firme com Jesus, você vai ter perseguição. Se você quer fazer a vontade de Deus, você vai sofrer perseguição. É o que esse texto diz para nós, em 1 Pedro. Se você sofre por ser cristão, seja feliz. O texto não fala, olha, se você está sofrendo, seja vítima, se faça de vítima, viva aí choramingando. Não. Se você sofre por ser um cristão, então se alegre, porque o Espírito de Deus repousa sobre você. Amém, meus irmãos? E a outra questão é que se você não está vivendo algum tipo de milagre, ou sinal de Deus na tua vida, então também se preocupe. Eu acredito que existem milagres instantâneos, e existem milagres que são um processo na nossa vida. Você tem que identificar isso. Mas se na sua caminhada, na sua jornada cristã, você acha que tudo foi pelo seu esforço, que tudo, como diz aí uma música, se foi o acaso,
que fez as coisas acontecerem, então começa a se preocupar, porque se você se relaciona com um Deus que está vivo, um Deus que olha para nós, que diz as Escrituras, que Ele está presente sempre, todos os dias da nossa vida, e não tem acontecido nada na sua vida, então se preocupe. Reveja aí a situação, a sua vida, procure alinhar as coisas com o céu, porque alguma coisa tem que acontecer. Porque quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vemos uma igreja que, mesmo sendo perseguida, realizava sinais e maravilhas. Que não deixou de seguir a Cristo, porque, olha, Saulo está nos perseguindo, Saulo está pondo os cristãos na prisão, então vamos cruzar os braços, vamos nos acomodar, vamos ficar na nossa zona de conforto. Não, não é isso que o texto nos mostra, e não é isso que Deus quer. Deus quer que mesmo diante das aflições, dos problemas, dificuldades que você tenha, seja na família, seja no trabalho, seja na sua vida espiritual, Ele quer que eu e você estejamos em movimento. E que a gente não fique na nossa zona de conforto. Infelizmente, muitos já se acomodaram. Infelizmente, muitos já cruzaram os seus braços. Mas aqui diz que Filipe, ele foi um instrumento nas mãos de Deus. Que nesse texto aqui falando para nós, que este homem, né, que diz aqui, verso 6, quando a multidão ouviu Filipe e viu seus sinais miraculosos que ele realizava. Não estou dizendo que você, de repente, pode ficar preocupado, mas eu não sou igual Filipe, pastor, né? Eu não vou fazer milagres aqui, né? De repente o milagre vai ser de outro jeito. O que eu quero dizer é que Filipe, ele foi um instrumento nas mãos de Deus. E o que eu quero dizer para nós é que eu e você temos que ser um instrumento nas mãos de Deus. Temos, porque há um dom que Deus nos deu. Como é que nós estamos usando esse dom? Como é que a igreja, como corpo de Cristo, está abençoando a vida de outras pessoas? Porque, veja bem, se você não exerce o seu dom, você deixa de abençoar alguém que está do seu lado. E Deus não te deu um dom simplesmente para você ficar sentado. Imagine só, o desperdício, imagine o desperdício se Filipe não fosse instrumento nas mãos de Deus. Quantas pessoas deixariam de ser curadas? Se Filipe não fosse instrumento nas mãos de Deus, quantos demônios ainda estariam na vida de outras pessoas? Se Filipe não fosse um instrumento nas mãos de Deus, imagine quantos espíritos imundos, atormentadores, como diz aqui o texto, estariam oprimindo as pessoas, mas ele decidiu, eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. Mesmo sendo perseguido, mesmo a igreja sendo perseguida, mesmo Saulo jogando cristãos na prisão, eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. Você está afim de pagar esse preço? Então pague. Deus vai recompensar você. O Senhor vai te abençoar. Deus vai te usar. Deus irá suprir as suas necessidades. O que não podemos é simplesmente olhar para um caos hoje da sociedade, e está um caos em tudo que é canto. Em todas as esferas da sociedade, é política, é econômica, é social, enfim, todas essas esferas, meus irmãos, há um caos. E será que a gente vai ficar olhando? A igreja não foi chamada para isso. Ela foi chamada para andar na contramão do mundo, quando essa ficha vai cair sobre nós. Não, as coisas estão ruins, então vamos tentar aqui, marchar, mas meio que em marcha lenta, né? Vamos marchando, nós estamos indo para a terra de Canaã, estamos indo para o céu, mas vamos aqui, marchando. Eu vou chegar lá. Eu estou marchando, não estou parado, eu estou marchando. Estou indo, não, eu estou parado, Vera, eu estou parado. Pastor Ricardo, estou parado? Estou andando, já fiquei distante aqui, estou andando.
Mas olha a marcha lenta aqui, ó. Quando alguns não põem ré e voltam para trás. Mas a igreja, ela não foi chamada para isso. Nós precisamos entender, meus irmãos. Viver nesse mundo é um desafio. Ser cristão hoje é um desafio. Eu estou mostrando para os irmãos que desde lá da época da igreja primitiva já era um desafio, já era complexo. Pessoas perdiam a sua vida, mas o que eles faziam? Eles estavam lá firmes com o Senhor, sendo instrumento nas mãos de Deus. E aí, para resultado disso tudo, o que aconteceu? No verso 9, assim houve grande alegria naquela cidade. A igreja primitiva, ela estava sendo o que Deus queria que ela fosse. Pergunte para você mesmo, não precisa manifestar, mas pergunte para você mesmo: eu estou sendo o que Deus quer que eu seja? Né? A igreja aqui primitiva, nesse texto, eu tenho para mim que ela estava sendo. Porque mesmo com dificuldades, mesmo com problemas, aflições, perseguições, ela estava sendo um instrumento nas mãos de Deus. E você, e nós, e a Igreja Batista Vila Diva está sendo? Cada um responde por si, né? Cada um tem que responder. Eu não posso responder isso por você, mas eu só estou aqui colocando para nós refletirmos. Será que eu estou sendo esse instrumento nas mãos de Deus? Será que, quando a gente lê esse último versículo, ele fala assim: assim houve grande alegria naquela cidade, é porque a coisa estava funcionando na cidade, a igreja, ela estava fazendo a diferença naquela cidade. Olha, se você pegar o verso 7, diz: os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Quer dizer, a igreja ali naquela época, naquela cidade, ela estava sendo a diferença. E nós estamos sendo? Estamos fazendo a diferença? Que eu e você pense sobre isso. Vamos ficar de pé? É interessante, né? Enquanto você está ficando de pé, nós vamos encerrar o culto. É interessantíssimo, né, a gente olhar para a vida dos cristãos do passado e tê-los como exemplo. Deixa eu perguntar para você, qual seria a sua atitude se você fosse preso hoje, por causa do Evangelho? Qual seria a sua reação? Eu tenho certeza que alguns abandonariam a sua fé. Por que eu digo isso? Porque por muito menos pessoas têm abandonado a sua fé. Apesar que a Bíblia fala, né, que por causa das lutas, né, dos problemas, o amor de muitos se esfriariam, né? Mas a gente não pode se acostumar com isso. A gente não pode ficar na nossa zona de conforto, irmãos. Quando a gente olha para a igreja aqui primitiva, se fosse você que estivesse lá, e aí Saulo arrastando você, você sendo arrastado, o que você ia fazer? Você ia xingar Saulo? Você ia pegar uma pedra, um pedaço de madeira e ia dar nas pernas dele para ele te soltar? Você ia entrar como dentro dessa prisão? Você ia falar: ô Saulo, muito obrigado porque você me prendeu. Vou passar meus dias aqui feliz da vida. Você ia fazer isso? Mas sabe o que é mais interessante? É que diz o texto que houve alegria naquela cidade. Veja o contraste. Pessoas que estavam sendo afligidas, que estavam sofrendo, estavam levando alegria. Talvez seja o seu caso, nessa manhã. Que mesmo sendo afligido, oprimido, perseguido, você está levando alegria para outras pessoas. Mas acredite, se você estiver assim, você está fazendo a vontade de Deus. Isso é o que mais importa. Feche seus olhos.
Ore ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor por esta manhã. Muito obrigado pela tua palavra que nos alimenta, Senhor. E reconhecemos que viver a vida cristã, ela não é fácil. Muitos se iludem e desistem na trajetória dessa vida cristã, nessa jornada, porque acham que a vida cristã vai ser fácil, vai ser simples, que vão só receber bênçãos. Mas o Evangelho não é só isso. O Evangelho diz que nós vamos sofrer perseguições, que nós vamos sofrer aqui nessa terra, que nós queremos entrar no céu, nós temos que abrir mão desse mundo. Mas há uma recompensa, Senhor. Há uma recompensa por tudo aquilo que a gente faz. A igreja primitiva, nesse texto, mostra que ela era perseguida. Saulo arrastava aquelas pessoas, mas eles estavam firmes. Aonde diz o texto que eles levavam a alegria para a cidade. Se fosse ao contrário, o texto nos daria outra direção. Mas diz que mesmo eles sendo arrastados, Filipe expulsando, fazendo sinais e milagres, a igreja estava sendo usada pelo Senhor e havia transformação naquela cidade. E isso nos chega à conclusão, ó Deus, de que eles estavam sendo instrumentos nas mãos do Senhor, apesar dos seus problemas. E nós? O que vamos dizer para o Senhor nesta manhã? O que vamos responder para o Senhor? Vamos ficar dando desculpas, dizendo isso e aquilo, usando muletas, e até quando? Mas, com certeza, o Senhor quer um posicionamento nosso, meu, seu, da igreja, daqueles que são salvos, convertidos. Deus quer uma posição sua nesta manhã. Deus não quer que você olhe as perseguições, os problemas, os fracassos, as lutas da sua vida, mas que você possa ter como parâmetro esses cristãos que também, ainda hoje, muitos estão dando a sua vida, morrendo, se sacrificando, sendo mártires, e às vezes nós estamos na nossa zona de conforto. E nós não queremos ser assim, Pai. Nós queremos também tirar exemplos das Escrituras e de cristãos hoje, que são fiéis ao Senhor, e nós também queremos ser. Nós queremos dedicar a nossa vida ao Senhor. Queremos ser instrumento nas tuas mãos. Queremos que os nossos irmãos, a nossa igreja, a minha vida, nós sejamos um vaso de bênção aonde nós estivermos, seja no trabalho, seja em casa, seja nesse bairro, seja nessa cidade, aonde estivermos, Pai, que o Senhor use as nossas vidas como instrumento nas tuas mãos, apesar das lutas e das dificuldades, que o Senhor use as nossas vidas como instrumento em tuas mãos. E não permita, Senhor, que os problemas e as lutas venham esfriar o nosso coração, mas muito pelo contrário. Assim como aqueles homens e mulheres eram arrastados. Se a gente tiver que ser arrastado por alguém, que a gente continue firme na tua presença. Que nada nos separe da tua presença. Que nada nos leve longe da tua comunhão. Que nada nos leve longe de viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque com certeza, num tempo breve, não sei se hoje, se amanhã, no futuro, nós vamos colher essas bênçãos, Pai. Abençoa a tua igreja, cada irmão, nesta manhã. Fica conosco, Pai. E continua falando aos nossos corações. Durante esse dia, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos aos céus. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para sempre. O povo de Deus diz amém. Aplauda ao Senhor, que Deus te abençoe. Um ótimo domingo. Vai na paz do Senhor Jesus.